E aí, seja bem-vindo ao Nerd 8K, eu sou o Júnior. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Batman, o Impostor. E aqui a gente tem uma história ali de um Batman que é bem recente em Gotham, né? Ele já é reconhecido, mas faz pouco tempo ali, fazem poucos anos, deve fazer 2 anos que ele tá atuando ali na cidade. Aqui a gente tem um Batman bem falível ali, então ele apanha, ele erra, bem ao estilo ali do Batman do filme do The Batman, né? Mais pra frente eu conto pra vocês já devem saber, mas eu conto por que esse Batman é tão parecido com o Batman do filme. E aqui a gente vai ter uma história de um Batman um pouco mais realista. Obviamente não é 100% realista, mas acho que a proposta dessa história é também trazer o que poderia acontecer ali de uma forma um pouco mais real, caso alguém assumisse ali o manto de Batman e fizesse tudo isso, né? Então o uniforme dele aqui se parece mais com uma armadura leve ali, lembra bastante também o uniforme do Batman do filme lá do The Batman, do Robert Pattinson, né? E aqui a gente vai perceber que o Batman ele sofre toda uma perseguição ali pela elite de Gotham, pela polícia. E pra piorar um pouco mais as coisas, vai surgir um novo Batman ali, um impostor, que ele se veste de Batman, só que ele mata ali, ele vai até as vias de fato, acaba matando os criminosos, inclusive grava e mostra isso para as pessoas, né? Então o surgimento desse novo Batman ali que mata, né, inflama a opinião pública e meio que dá mais um motivo ali para a polícia de Gotham apertar o cerco contra o Batman. Então só antes de continuar aqui com a história, né, vou dar algumas informações aqui sobre esse quadrinho. O roteiro é do Mattson Tomlin, que na verdade ele foi ali, ele ajudou o Matt Reeves, né, a criar o roteiro do filme do The Batman. Então por isso que aqui a gente tem um Batman tão parecido com o Batman do filme, com essa pegada um pouco mais realista ali, né? Com esse uniforme também um pouco mais realista, que se parece uma armadura. Enfim, ele tá escrevendo, ele tá atuando ali como co-roteirista, né, do The Batman 2. E The Batman é um filme que eu gostei muito, assim, eu fui sem expectativa nenhuma e acabei curtindo muito o filme. A arte fica a cargo do André Sorrentino, né, que aqui fez um trabalho impecável pra mim, assim. A arte dele combinou certinho com a história. Então, pra mim, aqui a arte do André Sorrentino nesse quadrinho ficou impecável, assim. Eu sei que tem as polêmicas mais recentes aí, né, do uso de IA nas artes dele, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo aqui, até porque essa história aqui é de 2021, então é muito antes, né, desse rolo todo de IA acontecer. E as cores aqui ficam a cargo da Jordi Belair, que também, assim como o André Sorrentino, combina totalmente ali com o tom da história. Então aqui sobre a edição, né, a gente tem essa história lançada em 2 formatos aqui no Brasil. O primeiro é o formato capa dura, que é um volume único ali, que agrupa essas 3 edições, né? Ele tem 160 páginas, ele custa R$ 74,90. Você provavelmente não vai conseguir encontrar ele por aí com tanta facilidade. Na Amazon tem, mas é do Marketplace, né? Tá ali por volta de 60, 68 reais. Mas você tem também a opção dos 3 encadernados em capa cartão, que são esses fininhos aqui, que são os que eu tenho, né? Eles foram lançados lá em 2021, como eu disse anteriormente. Esse quadrinho aqui ele foi lançado simultaneamente em vários países, né? Então saiu no Brasil junto com os Estados Unidos lá praticamente. E esse formato aqui em capa cartão ele custa R$ 14,90, né? Ao menos custava na época R$ 14,90 e tem cerca ali de 50 páginas cada um. E é uma edição bem bonita também, ó. Vocês podem ver aqui que tem um verniz, né? Então é uma edição realmente muito bonitinha. Inclusive eu tô super feliz aqui com os meus capa cartão, não tenho motivo nenhum para trocar. Mas caso você vá ler a história, fica a seu critério aí. Acredito que é mais fácil de localizar essas com capa cartão, né? Você compra elas por aí bem barato. Eu já vi por R$ 7,00 o volume 2. O volume 1 geralmente tá 14 mesmo, mas às vezes você consegue comprar por 12. Enfim, eu vou deixar os links aí na descrição caso você queira estar comprando. E aqui essa história é muito focada também no próprio Bruce Wayne, né? Aqui a gente percebe que ele tem vários problemas ali psicológicos, né? É até citado alguns problemas ali, alguns distúrbios que possivelmente ele tem. E a gente vai ver que ele tá bem solitário também. Ele não tem nem mais o Alfred ali para ajudar ele, para dar aquele apoio para ele. E essa questão do Alfred, ela é bem complexa, então eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas eu vou deixar uma partezinha com spoilers no final do vídeo e eu retomo com esse assunto. Mas a princípio ele tá ali solitário, ele não tem nem o Alfred mais do lado dele. E aqui a gente tem mais uma personagem bem importante, né, que já aparece logo aqui na primeira página do primeiro volume, né, que é a Leslie Thompson. Ela é uma psicóloga ali, ela já trabalhou com o Bruce Wayne quando ele era criança, então ela que foi a psicóloga dele após ele perder os pais dele, né? E aqui logo no começo da história, ele acaba indo até ela, ele tá bem ferido ali, vestido como Batman,
chega ali pra pedir ajuda pra ela e ela acaba, obviamente, ali descobrindo que o Bruce Wayne é o Batman. Isso não é necessariamente um spoiler porque acontece aqui nas primeiras páginas do primeiro volume. E de certa forma que ela se sente um pouco culpada, né? Porque o Bruce Wayne foi o paciente dela quando ele era criança, então ela sente essa culpa por não ter conseguido ajudar ele quando ele era criança. E a presença da Leslie nessa história, ela ajuda muito ali a desenvolver a figura do Bruce Wayne, que, como eu disse, é bem importante nesse quadrinho. E como eu disse antes, né, aqui a gente tem a história do Batman um pouco mais realista. E como que se dá esse realismo? O roteirista aqui, ele se preocupa em contar pra gente como o Batman consegue se locomover tão rápido por Gotham. Então ele vai mostrar pra gente que existe ali um sistema de tirolesa em Gotham, que o Batman usa para ir de um lado para o outro. A gente vai ter também a presença de várias motos ali do Batman espalhadas pela cidade. Então a gente vai ter a questão da armadura ser mais leve também, né? Não ser necessariamente uniforme, mas ser uma armadura ali que protege ele efetivamente. A gente vai ter também a questão dele ser um personagem mais falível. Ele erra também, ele apanha, ele não é sempre perfeito, não é aquele Batman tão fodão, né? Apesar de ser sim o Batman, ser um personagem muito forte, mas ainda assim ele erra. Além disso, a gente também tem a questão ali das relações do Batman. O que acontece com o Alfred, para ele acabar se afastando ali do Batman, o que acontece com o Gordon, são coisas que efetivamente talvez pudessem acontecer na vida real se alguém se vestisse de morcego e saísse por aí enfrentando o crime, sabe? Então é um pouco mais realista nesse sentido. Outra personagem bem importante que tem nessa história é a detetive Blair Wong. Ela tá ali investigando, né, pra saber quem é o Batman. Ela até, inclusive, acaba chegando ali no Bruce Wayne em determinado ponto da história. Acaba acreditando ali que talvez ele possa ser o Batman. Tem até um envolvimento ali entre os dois. Inclusive, os dois, eles compartilham de um passado ali muito semelhante. Na parte com spoilers eu falo um pouco mais sobre isso também. E aqui a gente vai ter todo aquele clima ali de mistério e de investigação, né? Quem é esse Batman impostor? Então, diversas vezes aqui você vai estar lendo esse quadrinho, você vai criar teorias na sua cabeça, você vai pensar, talvez seja esse personagem, talvez seja esse, porque é algo que desperta a curiosidade da gente, né? Saber quem tá se vestindo ali de Batman e matando essas pessoas, esses criminosos, filmando e jogando lá pra todo mundo ver, para colocar a opinião pública contra o Batman verdadeiro, né? Aqui a gente tem o Batman indo um pouco além ali do que ele iria, né, no universo canon ali da DC, né? A gente tem também a presença de alguns personagens ali secundários, a gente vai ter o Ventríloco, né, aparecendo aqui, a gente vai ter também o Caça-Ratos aparecendo aqui, então a gente tem a presença desses dois personagens também, mas eu já falo para vocês que a gente não vai ver o Batman lutando contra os dois. É uma participação que tem um sentido um pouco diferente, sabe? E agora aqui a gente vai entrar numa parte que tem alguns spoilers. Eu preciso comentar algumas coisas, né? Eu gostaria de comentar algumas coisas e eu não vou conseguir sem dar spoiler. Então, se você se importa muito com spoiler, ou se você quer ler esse quadrinho em breve e não deseja saber essas coisas, eu vou estar deixando a minutagem aí embaixo para você poder passar. Então aqui eu acho importante a gente comentar um pouco sobre o Alfred. No primeiro momento ali dá uma impressão que os dois se afastaram por algum motivo, que necessariamente não é algo ruim, ou que pode ser algo ruim, algo trágico, mas enfim, dá só uma impressão ali que os dois se afastaram. Mas logo no segundo volume ele é revelado pra gente que na verdade o Alfred ele se afastou do Bruce Wayne porque o Bruce Wayne era um jovem muito problemático, né? Depois que ele perdeu os pais dele, ele se tornou violento e o Alfred simplesmente falou que ele era um mordomo, não era os pais daquela criança e que ele não queria ter esse problema e foi embora, sabe? Ele chegou a pedir para Leslie algum remédio para acalmar o Bruce, mas ele acabou desistindo e indo embora mesmo. Então o Bruce ficou sozinho porque o Alfred não quis ficar ali do lado dele, né? A gente tem também a questão do Gordon, que a gente descobre que ele foi demitido ali da DPGC, né? Por fazer parte ali, por estar junto com o Batman em alguns momentos, né? E eles têm essa relação ali de se ajudar em alguns momentos. Então a gente vê que o Gordon foi demitido. Isso é algo que também provavelmente aconteceria na vida real, né? Se alguém da polícia ficasse lado a lado ali com o vigilante, provavelmente essa pessoa seria demitida. Um segundo ponto aqui é sobre quem é o impostor, né? Enquanto a gente está lendo, a gente vai criando várias teorias na nossa cabeça, sabe? Eu cheguei a achar que era o Arnold Wesker, né, o ventríloco. Cheguei a achar que era o Otis, que é o caça-ratos. Mais pra frente eu tive quase certeza ali que era a Blair, pelo passado que ela tinha ali parecido com o Batman, né? Mas depois eu percebi que talvez não fizesse muito sentido, porque a pessoa que estava se trajando ali de Batman parecia ser efetivamente um homem, né?
e não uma mulher. Daí eu também percebi que, na verdade, essa questão da Blair ter um passado tão parecido com o do Bruce Wayne, porque os dois ali perderam os pais, acho que é mais pra mostrar pra gente que enquanto o Bruce Wayne perdeu os pais, se vestiu ali de homem-morcego e foi bater nos bandidos, né? Sair distribuindo porrada em todo mundo. A Blair virou uma policial pra tentar lidar com essa situação de uma forma diferente. Então é como se a gente tivesse o reflexo ali e dois caminhos diferentes, né? Cada um foi para um lado. Inclusive a própria arte do quadrinho ali mostra pra gente os dois como um reflexo um do outro, né? Só que eles lidaram ali com o trauma deles que foi bem parecido de uma forma diferente. Mas aqui no volume 3 já é entregue pra gente na própria capa quem é o impostor, né? Que na verdade era aquele policial ali que trabalhava junto com a Blair Wong. E o final da história, que é algo que me preocupava um pouco, né? Saber como tudo ia ser resolvido, na verdade é muito bom. Aquela luta final entre o Batman impostor, que é aquele policial, e a própria Blair, é uma luta brutal, assim, com cenas muito bem feitas, muito bem desenhadas, com um enredo muito bom. Então eu curti muito o final desse quadrinho, falando com vocês, assim, abertamente, né, sobre esses 3 personagens ali na cena final. Então eu curti muito. Agora aqui a gente volta pra parte sem spoilers. E aqui a gente tem um daqueles casos que a gente termina a leitura e a gente pensa, poxa, como valeu a pena gastar esse tempo lendo, sabe? Que história boa, história bem feita, com um enredo muito bem escrito ali, um roteiro muito bem escrito, né? O enredo ali, uma trama que muito bem fechadinha também, muito bem feita, uma arte muito competente ali. O final, que eu tinha bastante medo de ser algo talvez ruim, né? Algo meio corrido, não foi um final muito bem feito também. A gente tem ali a luta final entre o Batman e o Batman impostor, e é uma luta bem brutal ali, uma luta muito bem feita mesmo. A gente tem uma terceira figura ali também, mas enfim, um final muito bom também. Então a história ela manteve, assim, ela começou bem e foi bem até o final. Se manteve em linha reta, não teve aquelas caídas, sabe? Então foi uma história muito bem feita, muito bem competente, que eu recomendo demais e que é uma das melhores coisas do Batman que eu li recentemente. E a história que ela fecha, ela não deixa gancho nem nada, só no final ali do quadrinho que deixa talvez uma esperança ali de que ela possa continuar, sabe? Quem sabe conforme vai se aproximando a estreia de The Batman 2, a DC não resolve chamar o Mattson Tomlin de novo, né? Pra fazer uma continuação desse mundo aqui, desse universo que ele criou, que eu gostei bastante, eu gostaria muito que houvesse uma continuação sim. Pelo que eu pesquisei ali, eu tava pesquisando sobre ele, né? Parece que foi ele que chegou até a DC e pediu pra fazer esse quadrinho. Também que ele podia pedir pra fazer uma continuação, né? Seria muito bom. E se você for comprar esse quadrinho, outro quadrinho ou qualquer outra coisa na Amazon, considere usar os nossos links de afiliado. Você vai estar ajudando bastante o nosso canal. Você não paga nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão em cima da sua compra, né? No mais, se você chegou até essa parte do vídeo, é obrigatório você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque se você chegou até o final, eu imagino que você tenha gostado do vídeo, né? Lembra também de ativar as notificações, porque eu tô trazendo vídeo novo toda semana, então sempre tem conteúdo novo por aqui. Deixa o seu comentário aí também, um abraço e até o próximo vídeo.